Olá, está começando mais um Lado Avesso podcast e hoje eu recebo a doutora Gabriela Ferres, ela que trabalha com embelezamento de homens, de mulheres e mexe com a autoestima da pessoa. Quem de repente tem algum detalhezinho, alguma coisa que está incomodando ali, a doutora Gabriela tem a solução. Mas primeiro de tudo, nós vamos conhecê-la. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. E se apresente para o pessoal, fale sobre quem é você, como você foi trabalhar nessa área da estética. Bom, eu me formei em biomedicina em 2020, fiz na Universidade Paulista, em São José do Rio Preto, e desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis fazer especialização em diagnóstico por imagem. A estética não era a minha primeira opção. Como eu me formei na pandemia, foi um ano muito difícil, né? A gente sabe que o mundo tava um caos, tudo um caos, então foi um período assim na minha vida muito difícil mesmo, né? De saber se vai dar certo, porque no último ano da faculdade você já tem aquela insegurança se você vai arrumar um emprego, como que vai ser, né? E aí consegui me formar, mas me formei e saí na faculdade, né, com a especialização de diagnóstico por imagem. E aí, no ano seguinte, eu tava de casamento marcado já também. Me inscrevi na pós de estética, mas não abriu turma. Não teve aluno porque tava na pandemia, né? 2021 ainda era, de fato, um ano muito complicado. Então, eu entrei e fiz a parte de diagnóstico por imagem, radioterapia. Me formei. Durante essa pós, eu fiz também gestão em saúde, ganhei uma bolsa, fiz pós em gestão em saúde. Aí depois eu fui pra área da estética, porque minha mãe sempre falava, Gabi, faz a pós em estética. E eu, mãe, não é a minha primeira opção, não é o que eu quero agora. E aí um dia eu acordei e falei, não, eu vou fazer. E fiz a pós em estética. E também eu trabalhava em uma unidade da Oligoflora, aqui em José Bonifácio. Em 2022, ela faliu, fechou, né? E acabou que quando eu voltei de lua de mel, tipo, 10 dias depois, eu descobri que eu estava desempregada. Nossa! Recém-casada, assim, foi um choque, sabe? Foi muito difícil. E eu nunca, na minha vida, quis abrir algo pra mim. Nunca. Porque totalmente fora dos planos. E os meus pais, eles são autônomos. Então, eu cresci vendo que não era algo que eu queria. Eu queria trabalhar, ser registrada, receber o meu salário, tirar as minhas férias e não ter compromisso. Não que eu não goste de compromisso, sempre fui muito aplicada, mas não era algo que eu queria pra mim nessa questão de instabilidade, sabe? Tipo, quanto que eu vou ganhar mês que vem? Como que vai ser, né? E por Bonifácio em si, por ser uma cidade pequena, a gente sabe que é difícil, né? Que ao mesmo tempo assim que as pessoas podem te achar muito boa, elas também podem achar péssimo, né? Então eu nunca quis. Até porque não tinha um campo específico que eu quisesse atuar, né? E quando eu voltei de viagem, aconteceu o que aconteceu, a unidade fechou. E eu virei pra minha mãe e falei assim, eu acho que eu vou abrir um negócio pra mim. Aí ela assustou, porque não era algo que eu planejava, eu nunca tinha falado sobre isso também. E ela falou, tá bom, se você acha que vai dar certo, eu tô com você. Na época, todo mundo me apoiou, sabe? Os meus amigos, a minha família, foi algo muito imprescindível, porque pra você começar do zero é muito difícil, né? É muito difícil porque você não tem o nome, você não tem dinheiro pra começar, porque na estética tudo é muito caro. Então eu falei, não, se Deus colocou esse sentimento no meu coração, eu vou seguir em frente e vou tentar. E aí eu abri uma sala. Eu lembro que eu sou muito assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, não adianta, não tem ninguém que tire aquilo da minha cabeça. Então eu lembro que eu olhei um local e eu falei assim, eu vou lá e eu vou ver e eu vou alugar esse. Porque se for pra dar certo, vai dar aqui ou em qualquer outro lugar. Então eu não vou ficar, às vezes, colocando dúvida, pesquisando pra eu ficar indecisa de uma coisa que, né? Então eu lembro que o primeiro lugar que eu fui, eu aluguei e falei, vai ser aqui. E onde era? Na Lune. Lá na Academia Lune. Sabe aquelas salinhas que tem lá em cima? Sim. Uma salinha super pequenininha. Aluguei lá e comecei a comprar as coisas. E eu lembro que na época, assim, os meus pais, eles me ajudaram muito, meu avô, sabe, o meu marido, a minha família, porque eu comprei tudo do zero, não tinha nada. Então foi uma época, assim, bem difícil, porque você tem que começar, né? E eu sou muito, assim, certinho com as coisas de conta, então você comprar, fazer uma dívida a longo prazo que você não sabe se você vai conseguir pagar.
Mas aí foi fluindo. E com um mês nesse local, eu falei pro meu marido, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir pra um lugar melhor, maior, tal. E aí eu mudei de Você já espaço. tinha clientes logo no começo? Não. Inclusive, na unidade que eu trabalhava, da Oligoflora, tinham outras pessoas, né, colegas de profissão, que nós tínhamos acesso a todas as fichas de todo mundo. E na época, assim, se eu quisesse, eu poderia ter pego todos os contatos e falado, eu abri a minha clínica, não peguei nada. Tipo assim, eu tinha contato de pacientes, às vezes, que, né, mandava mensagem e tal, nada, do zero. Eu falei, se for pra dar certo, vai ser Deus que vai me enviar as pessoas, né? E aí eu falei, não, eu quero mudar pra um lugar, até porque o lugar que eu tava era um lugar que tinha algumas restrições de horário. E a estética, querendo ou não, você tem que atender também fora do horário, né? Sim. E fui para um outro local aqui em Bonifácio, no centro também, que eu fiquei por 1 ano. Um local bem pequeno também. E fiquei por 1 ano e aí eu decidi sair do local porque um casal de amigos, eles abriram um local e me chamaram pra ser, assim, ter a minha sala. Então, cada um tem a sua sala, é bem bacana. E aí eu mudei. Se eu não me engano, dia 20 de janeiro, vai fazer 1 ano agora, que eu mudei pro meu espaço. Que é onde eu estou agora, isso. E quando eu mudei pra lá, eu comecei com a minha sala só, né? E em maio desse ano, acredito que seja maio, eu acordei um dia e falei assim, eu preciso de outra sala. Eu pensei assim, eu preciso de outro local, eu preciso oferecer outros procedimentos e eu preciso de alguém pra me ajudar. E aí eu falei pra minha mãe de novo, falei, o que você acha? Ela falou, se você tá com esse sentimento, vai, tenta. E eu sou muito assim, eu não fico pensando muito no que pode acontecer, porque senão você não faz, né? Exato. E aí eu abri outra sala, assim, bem do lado da minha, então são 2 salas. E foi onde eu conheci a Lígia, que é a esteticista da clínica. E hoje em dia, quando, né, eu fui atrás da Lígia, nós conversamos, eu falei que eu precisava de alguém pra me ajudar. E foi difícil tomar essa decisão, porque é difícil você segregar, né? Eu sou uma pessoa que eu não peço ajuda pra ninguém. Tipo assim, pra eu pedir ajuda é porque eu tô extremamente sobrecarregada. Sempre foi assim. Gosto de fazer do meu jeito, sabe? E aí eu cheguei num ponto que eu vi que não dava mais pra continuar. Porque a demanda aumentou muito, né? Bom. E aí eu falei, não, eu preciso. E aí eu encontrei a Lígia, assim, foi um encontro, porque eu falo pra todo mundo que é muito legal você trabalhar com uma pessoa que você realmente é amiga da pessoa, né? Não é só trabalho. Fora dali a gente sai e tudo. E hoje ela tem os pacientes dela. Ela cuida da parte dela, ela tem os procedimentos que ela realiza. E nós formamos ali... Diferente do seu. Isso. Eu acabei ficando mais com os injetáveis, né? Então, com preenchimento, botox... fiquei com bioestimulador, essa parte de fato de full face, né? Sim. Porque querendo ou não, você não consegue conciliar tudo. Por mais que você entre super cedo e sai bem à noite, acaba sendo mais exaustivo, né? E eu prezo muito por individualizar o tratamento. Então, se eu for fazer tudo no automático, vai ficar tudo igual. E aí eu falei, Lígia, nós sentamos, conversamos, eu falei, então você fica com essa parte e eu vou ficar com essa. Então, tanto que às vezes nós nem nos vemos, porque ela fica na sala dela, eu fico na minha e vira uma correria, né? E hoje, graças a Deus, nós temos um time, temos a parte do marketing, temos a nossa assistente virtual. Então, assim, são várias pessoas ali trabalhando para tudo dar certo. É muito, muito gratificante ver que comecei sozinha, eu não queria ajuda de ninguém, não queria que as pessoas, né, às vezes dá trabalho para as pessoas também, mas se a gente não pensar que evolui com os outros, nada acontece, né? Ficar sozinho ali. Foi com medo mesmo e aconteceu. Foi. Confiou ali no seu sentimento. Confiei. Entregou para Deus e deu tudo certo. Com certeza. Eu falo que eu falava assim, eu lembro muito da igreja da Santa Terezinha, que quando eu casei em dezembro, que eu voltei em novembro, né? Em dezembro eu lembro que eu tava comprando as coisas e eu ia na missa e eu falava assim, meu Deus, eu quero tanto ter paciente, eu quero tanto fazer algo que as pessoas gostem, né? De me reconhecer por isso. E aí, esses dias eu tava na missa e eu falei, gente, como que é louco, né? De que, tipo assim, hoje eu saio na rua, eu encontro, sei lá, quantos pacientes na rua e falar, oi, nananã, sabe? Então, é muito louco isso. De você saber que um dia você pediu e hoje você tem muito mais do que você, assim, estimava, né? É muito gostoso. Sonho realizado. Sonho realizado. Graças a seu potencial e competência também. Sim, né? não é fácil, né? Nós sabemos certeza. que não é fácil. Tem que ter muita persistência e acreditar que vai dar certo mesmo. E, obviamente,
foco, né? Porque nada cai do céu também, né? Quantos atendimentos eu fiz de domingo? Hoje ainda, se depender da minha correria, eu atendo de domingo. Sim. Às vezes a gente sai da clínica 10 horas. Então, assim, não caiu tudo no meu colo, sabe? Foi realmente algo que eu batalhei pra ter. No começo deu aquela vontade de desistir? Eu ou nunca tive vontade, Nunca. não. Não, eu acho que eu sou tão focada, assim, quando eu quero alguma coisa, que eu falei, não, eu vou fazer dar certo. E eu nunca tive, boa pergunta, eu nunca tive vontade de desistir. Nunca. Óbvio que você fica cansado com a correria, Claro, natural. né? Mas desistir, não. Aquela preocupação pra dar tudo certo. Sim. Sim. Mas que bom, nunca houve É? essa vontade. Graças a Deus. Isso mostra determinação. Sim, é. E, doutora Gabriela, você comentou que trabalha muito com procedimentos injetáveis, né? Sim. Como a toxina botulínica, o ácido hialurônico, os bioestimuladores. Como é que Sim. funciona? Hoje na estética, na parte de harmonização mesmo, né, de prevenção, nós temos vários produtos, o que é muito legal, porque o mercado nos permite ter um leque ali de opções, né? Então, o que eu mais faço hoje na clínica são os bioestimuladores, preenchimentos no geral, né? E a toxina botulínica, que todo mundo conhece, Botox, né? Mas o que é mais engraçado é que quando as pessoas pensam em estética injetável, vem na mente na hora Botox, né? É o que todo mundo já... Botox. Mas, na verdade, na clínica, o que eu mais faço são os bioestimuladores de colágeno, né? Então, é algo que está mais em alta, que nós procuramos mais, que é a prevenção do envelhecimento, né? Então, óbvio que um paciente que tem tem a necessidade de fazer um bioestimulador de colágeno, também pode ter a necessidade de fazer um Botox, que também pode ser que precise de um preenchedor, né? Mas acaba que cada um é para uma indicação. Então, sobre os produtos, bioestimuladores nós conseguimos fazer aqui no terço médio, terço inferior. Para quê? Para dar sustentação, para não deixar a pele ter esse derretimento do envelhecimento, né? A toxina botulínica, ela é muito ampla a aplicação dela. Então, você consegue fazer Botox até no pescoço, que é o Nefertiti, né, que nós falamos. Mas eu costumo fazer mais no terço superior, que são os pés de galinha, que incomoda, que são as rugas da fronte, que é as linhas, né? No bravo, que todo mundo tem marcado. E também para elevar esse terço superior, porque o Botox ele tem esse poder de paralisar a musculatura. Então, dá esse efeito de relaxamento. Então, a gente não consegue ficar fazendo essas expressões, né? Óbvio que uma dose controlada, um planejamento bem específico. Mas o Botox, ele pode ser usado numa setter, por exemplo, para quem tem bruxismo, para quem tem um alargamento muito grande de sorriso. Ele pode ser usado no sorriso gengival, tem pacientes que se incomodam. Eu faço esses pontos, mas não é algo que eu fico divulgando, sabe? Eu uso muito de individual. Então, se o paciente se queixa, eu vou e faço os pontinhos pra ele. Mas eu uso muito mais a toxina no terço superior mesmo. E o preenchedor, que é o ácido hialurônico, você usa assim no rosto inteiro, né? Você pode fazer vários pontinhos de aplicação. Inclusive, o meu método, o Ferris Beauty, ele foi desenvolvido para usar todos esses produtos. Como que é esse método? É um método autoral, né? Que... Assim, quando os pacientes chegam até mim, eles sempre se referem que eles buscam a naturalidade que eu entrego, né? E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Então, depois de algumas reuniões com o pessoal do marketing, por que você não cria o seu método, né? Porque nada que eu faça em você, eu vou fazer no fulano, que eu vou fazer, entendeu? E aí eu falei, mas como que nós vamos criar um método que não é algo padrão? E aí eles me falaram, sim, mas é o seu método, é o seu olhar sobre aquele paciente. E eu fiquei muito, assim, feliz, porque é algo que, né, é super inédito. E aí nós conversamos e aí criou o método. Então, assim, é um método no qual você me procura, nós sentamos, fazemos avaliação e fazemos um planejamento para o que você procura. Então, Gabi, eu sinto que o meu bigode chinês tá me incomodando, o meu lábio tá com assimetria, quero um preenchimento labial, às vezes, para hidratação, para dar uma projeção. Então, assim, aí nós desenhamos um protocolo e fazemos em cima do que você precisa. Então, é um método bem, assim, personalizado. Não existe eu falar pra você que o seu é igual do fulano, porque não são nem as mesmas queixas, né? É algo bem particular.
E, doutora, destaca pra gente qual que é a importância de um curso para fazer esses procedimentos injetáveis. Qualquer pessoa, de repente, que tenha um pouco de habilidade, que saiba trabalhar com estética, a pessoa pode fazer isso? Não, não. Hoje em dia nós temos diversas legislações, né? E falando em específico da biomedicina, para o biomédico poder trabalhar na área de injetáveis, ele precisa fazer a faculdade e fazer a especialização depois também, né? No meu caso, eu fiz outras pós antes de fazer de fato a estética. E mesmo depois da pós, eu sentia que eu ainda não tinha de fato o que eu precisava para pôr a mão na vida de uma pessoa. Então, eu fiz alguns cursos de mentoria práticos, então, aqueles que nós vemos de paciente modelo e tudo mais. Então, procurei uma profissional, que inclusive, quando eu fiz, foi a minha primeira mentoria, a doutora Keila. Hoje nós somos colegas de profissão, é muito bacana isso. E aí, eu fui fazendo a mentoria com ela e tal. Só que algo que eu vejo que o pessoal fica bem assim... não vou dizer chocado, mas eu digo que eles reparam muito é o quanto eu vou a congressos, e o quanto eu vou a cursos, e quanto eu estudo. Não sei também se é algo... Porque é meu, eu sempre fui assim, né? Então, ano passado eu fui em 3, 4 congressos e cursos em São Paulo, sabe? Esse ano eu tenho uma agenda já que eu acho que tenho 3, 4. Então, cada um de uma especialização, cada um fala de um assunto. Fiz também aquela especialização em cadáver fresh frozen, você já ouviu falar? Não, conta pra gente São o que é. os espécimes, eles vêm dos Estados Unidos, tem certificação internacional, e nós fazemos a dissecação. Então, você estudar anatomia em um livro, né, que seja às vezes num tablet com uma realidade mais virtual, é diferente de você ver de fato o corpo humano, né? Então, foi um curso, assim, maravilhoso, de muito aprendizado, eu consegui sanar muitas dúvidas, né? Porque a anatomia é isso. E do mesmo jeito que o procedimento não é padrão, a anatomia também não é padrão. Nós temos muitas variações anatômicas dentro de um indivíduo, né? Então, eu falo que você se especializar em algo para você ter segurança no que você faz é muito importante. Porque hoje em dia as pessoas elas só querem saber de dinheiro, né? Quanto eu vou lucrar com isso, quanto eu vou ganhar, e qual foto eu vou poder postar no Instagram, né? Mas elas não se importam com, de fato, a saúde daquele paciente, né? Porque o paciente, ele é o amor da vida de alguém, ele é pai de alguém, ele é filho de alguém, né? Então, para eu, de fato, conseguir colocar a mão em algo, eu tive que treinar muito também o meu psicológico, né? Porque, óbvio que intercorrências acontecem. Tem pessoas que sangram mais que outras, tem pessoas que incham mais que outras, mas a gente tem que estar ali disponível para poder fazer o quê? Vamos resolver, né? Então, você tem conhecimento técnico para isso? O que pode ser feito? E saber tudo o que pode acontecer, entendeu? Porque pode acontecer muita coisa. Mas, se você estudar e fazer da maneira correta, tudo flui da melhor maneira. E não é brincadeira, né? Não. Porque mexer ali com a face, com o rosto de uma pessoa, Não, de não é repente não brincadeira. ficar bom, o nosso rosto é a nossa fachada. Exatamente. Eu sinto que é uma coisa muito engraçada. Eu falo até quando tem alguém perto, assim, da minha família, ou ali já tá dentro da sala, eu falo depois que, na hora que eu tô fazendo, eu sinto que eu vejo tudo que tem por dentro. É muito engraçado, né? Eu acho que de tanto você estudar e tanto você ver aquilo, parece que eu sei tudo que passa, então é muito gostoso, porque você consegue visualizar mais por dentro o que tá acontecendo, né? E é o que falta hoje em dia, o pessoal estudar, focar em anatomia, né? Não focar tanto em postar, beleza. em postar antes e depois. Se eu te falar que eu levo tanta bronca por não postar antes e depois, tem uns que ficam maravilhosos, mas acaba que, sabe, a vida vai correndo, aí eu levo bronca, aí eu vou lá e volto. Porque eu gosto de falar no meu Instagram sobre indicação de procedimento. Porque às vezes a pessoa, ela não quer saber só de que vai ficar bonito. Ela quer saber como que é feito. Óbvio que eu não falo de uma linguagem também, né, profissional. Eu falo de uma linguagem mais coloquial. Mas o pessoal fala que gosta desse diferencial. Que é explicar o que está sendo feito, né? Eu sempre que eu vou fazer um procedimento, eu falo, a gente vai fazer dessa forma. Isso é isso, assim, assim. Eu gosto de explicar certinho. E, doutora Gabriela, nesse momento vocês são procurados mais por homens, por mulheres? Qual a faixa etária de maior procura? No momento, eu falo que ainda não é misto 50-50, sabe? Mas uns 70% mulheres e uns 30% homens. Tem bastante homem que se cuida, é bem legal de ver, né? Porque eles veem as mulheres se tratando, se cuidando, e aí falam, poxa, né? Tem alguma coisa que me incomoda, eu quero tratar, é bem legal.
De idade, eu acredito que a partir, assim, da parte injetável, né? A partir dos 25 anos, uma média, assim, o pessoal costuma procurar. Até qual idade? 70, 65, eu tenho um paciente de 70 anos. Muito bom, e continua ali com a vaidade. Continua ali com a vaidade. E você tem algum caso, assim, que foi mais marcante de sucesso e também pode ter acontecido de algum caso que não tenha saído como planejado, a pessoa, de repente, pode não ter ficado tão feliz. O programa Lado Avesso é pra isso, a gente contar Tudo. até o outro lado da história. Aham. Sobre não ter dado certo, de fato, nunca aconteceu, tá? Eu sempre ressalto que os produtos que eu uso, eles são todos absorvíveis pelo organismo. Então, o preenchimento em questão, ele é constituído por ácido hialurônico, né? Que nós temos o ácido hialurônico dentro do nosso organismo. Então, ele é uma substância que ele já tem ali uma imunidade e tudo mais. Só que o ácido hialurônico que nós compramos para usar, ele é exógeno, né? Feito fora do organismo. E ele já é para constituir, por exemplo, hidratar região, ele constitui membrana celular e tal. Então, é um produto autólogo nosso. Então, quando o paciente vira para mim e fala, eu quero tirar, tem um produto que converte ele em água. Então, é um produto que você tem que ter ali. Se caso, na hora, o paciente for lá e falar assim, eu quero tirar, você tem que tirar. Por isso que é bom você trabalhar com coisas que são reversíveis, né? E absorvíveis também. É bem legal. Eu já tirei de outros profissionais. Tirei já preenchedores de outros profissionais. Porque a pessoa não gostou. Não gostou, ou às vezes ficou torto, ou estava aplicado na camada errada. Mas aí, por exemplo, se o paciente me procura com o procedimento de outro profissional, se for um procedimento que tá tudo certo, que não tem nenhuma complicação, nós podemos fazer uma outra aplicação. Depende muito do caso, tá? É algo bem para sentar e observar. Mas se for algo que eu vejo que não tá correto, eu o instruo a remover e depois fazer de novo. Porque senão você vai ficar colocando produto em cima de produto, né? E não é legal, não é bacana. E piora a situação, de repente. Você perguntou sobre algum caso, assim, específico, né? E algum caso, assim, específico, mas de repente bacana, que a pessoa gostou muito, foi bem marcante? Nossa, eu vou falar que a maioria dos meus casos me marcam, sabe? Porque como é algo muito que a pessoa me procura e mostra a dor dela, na hora que você é assertivo e você consegue melhorar a autoestima daquela pessoa, ela te vê de uma forma muito bonita, né? Eu chego a me emocionar porque eu falo que os meus pacientes, eles não são pacientes assim... Eu não tenho ali uma agenda que eu vou atender fulano, ciclano e é tudo igual. Não, os meus pacientes, eles se tornam meus amigos, sabe? Nós temos... vou falar essa semana que aconteceu. Acho que uns 7 pacientes que foram na clínica, cada um me chamou pra fazer uma coisa. Vamos no japonês? Vamos tomar café? Vamos. E assim, isso é muito gostoso, porque você sente que você é querida, sabe? Eu fico muito feliz. Essa semana eu atendi uma paciente também que ela falou uma frase que me marcou muito. Ela disse assim que ela sente que ela não é uma paciente. Ela sente que ela é a minha paciente. Então foi algo que me marcou bastante. E eu sempre escuto essas felicitações deles, né? Ai, minha autoestima é outra, eu me olho no espelho, eu sinto isso, aquilo outro. E isso, sinceramente, é o que me motiva mesmo a cada vez mais ficar melhor naquilo que eu faço. E um caso muito bacana de uma paciente que, inclusive, eu falo que ela é a minha garota propaganda. Elas já fizeram, inclusive, o podcast aqui, a Jaque e a Má, elas são queridas. Tanto que quando eu atendo as duas, é engraçado que vão as duas. É a nossa reunião de sexta-feira. Você pode ligar para elas sexta-feira, eles estão lá na clínica. Aí é café, nós conversamos. E o caso específico da Jaque, eu consegui relatar muito bem o acompanhamento dela. Então, eu tenho vídeos da Jaque desde quando começamos, sabe? E nós fomos construindo ali um perfil para ela. E depois de tudo que nós fizemos, eu olhei pra ela e falei, Jaque, o seu caso é um caso muito legal da gente compartilhar. Porque tem isso também, né? Não é tudo que você pode postar. Sim. Existem pacientes que eles não assinam o termo de consentimento. Não é tudo que eu faço que eu posso postar. Às vezes eu faço, sei lá, 5 atendimentos, eu posto 2. Não porque eu não quero, mas porque o paciente, por lei, ele tem o direito de não optar, sim. Né? Por divulgar a imagem dele. E elas são super tranquilas, né? Mas eu tive um arquivo muito legal da Jaque. E aí eu falei, não, eu vou mandar
pro meu setor de marketing, vamos ver o que dá pra fazer. E aí ele juntou todos os, assim, cada passinho que nós fomos dando e fez um vídeo que, assim, na hora que eu recebi o vídeo, eu fiquei até emocionada de ver, sabe? Porque depois até a gente pode mostrar pro pessoal ver. É muito legal ver o brilho nos olhos dela, o quanto ela olha pra mim, ela sorri, a gente dá risada, sabe? É algo muito humano, é um atendimento que não é aquele robozinho, sabe? E aí, quando o vídeo da Jaque, ele foi postado no Instagram, ele nem tinha sido patrocinado, nada. Tipo, nós postamos e viralizou, assim, sabe? Um monte de encaminhamento. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Olhei lá, né? O que eu faço? Eu falei assim, é legal, mas nossa, meu Deus, né? E aí ela fala hoje pra mim, eu tenho o áudio dela, depois eu posso até colocar. Ela fala assim, as pessoas me perguntam, o que você fez? Porque é tão natural que ninguém sabe dizer o que é. Olha, que bom. Entendeu? Ela tá com o rosto super mais jovem. Nossa, a pele dela tá outra. E aí ela fala, as pessoas falam assim, não, mas o que é? Eu quero saber, porque eu também quero fazer. Aí ela fala, vai lá na Gabi e conversa com ela. Porque o dela, às vezes, não vai ser o da outra pessoa. 90% das vezes, né? E o caso dela foi algo que me marcou bastante, porque ela fala que ela sai na rua e as pessoas falam, eu vi teu vídeo e tal. E ela acha o máximo, eu acho muito legal. Mas foi um dos casos que me marcou, assim, bastante. Mas eu recebo muita mensagem do pessoal, assim, depois que faz o procedimento, sabe? Fica super contente. Eu gosto muito de ter esse contato. E o dela ficou natural e ficou muito bom, né? Ficou. Mas também há aquele medo de mudanças exageradas. Sim. De algum procedimento que possa ficar completamente artificial. Sim. Não é o seu caso lá de trabalho. Não. O pessoal chega, né, às vezes fala assim, porque eu tenho medo de ficar igual a Gretchen, igual fulano, ciclano. Mas eu abomino esse tipo de realização, assim, na hora de trabalhar. Porque hoje em dia as pessoas, elas estão tirando, né, o preenchedor, que na verdade antes só colocava, e fazendo outros tratamentos preventivos, né? Depois eu entro nesse tema, que é algo muito legal de explicar também. Mas a parte de harmonização, né? Igual quando a gente vê um BBB que sai ali, e aí ele é outra pessoa depois, né? E por que isso acontece? Às vezes as pessoas, elas não sabem por que isso acontece. Porque é um padrão. Entendeu? É um padrão, assim, muito à risca. Então, você tem que pôr queixo, você tem que colocar malar, você tem que fazer a mandíbula, você tem que fazer o nariz, você tem que fazer lábio. E aí a pessoa vira outra pessoa. Mas, às vezes, ela nem se incomodava com o lábio. Às vezes, ela nem queria colocar queixo, entendeu? Não queria mexer em nada. Então, acabou virando uma coisa muito padrão. Então, você vê que as pessoas têm aquela mandíbula diamante marcado, o lábio super marcado, o nariz super arrebitado. E foi ficando uma coisa que todo mundo ficou igual a todo mundo. Né? E aí eu fico até feliz de quem tem medo de ficar assim, porque não é a minha técnica, não é a linha de raciocínio que eu sigo, né? Então acaba que hoje em dia as pessoas, elas estão tirando o excesso e fazendo ali os procedimentos com naturalidade. Então, partindo para a parte preventiva. Eu gosto muito da parte preventiva, porque de nada adianta você correr atrás do prejuízo a hora que você tiver 50, 60 anos, porque na hora de colocar tudo no lugar, você vai mudar um pouco, né? Inevitável mudar um pouco. E aí acaba que o resultado não é do jeito que a pessoa espera, né? Então, alinhar a expectativa é algo imprescindível. Porque às vezes as pessoas chegam e mostram assim, eu quero ficar assim. Aí eu falo, não. Eu falo pra você que eu perco dinheiro por não fazer as coisas igual aos outros. Isso com total, assim, assertividade. Eu perco dinheiro por conta disso. Porque às vezes a pessoa põe 1 ml de lábio comigo e mês que vem ela fala, quero pôr de novo. Se eu achar que vai ficar bom, que vai ficar harmônico, eu falo, vamos colocar. Se eu achar que não, eu sento e converso. Será que a gente não pode esperar mais um pouco? Mas eu poderia colocar e pronto, né? Mas como o meu olhar é um olhar mais clínico, mais de medida, do que fica bom, então eu sento e explico. Se ele quiser colocar, a gente vê num próximo momento e tudo mais. Mas as pessoas hoje em dia, elas estão mais cautelosas. Isso é muito bom, né? Porque nós vamos para essa parte de prevenção, que é uma parte que hoje em dia está em alta. A gente vê as pessoas tirando e aplicando bioestimuladores, né? O bioestimulador, ele é hoje em dia, pelo menos na minha clínica, a elite da estética. Tá? Você faz botox? Faço muito. Faz boca? Sim. Mas bioestimulador entra no top 1 ali. Porque o bioestimulador, ele é um produto que nós conseguimos induzir o organismo a produzir colágeno de novo.
né? Então, quando nós vamos envelhecendo, o que vai acontecendo? Nós vamos perdendo algumas células, né? Então, você olha a pele de uma pessoa de 20 anos e olha de 50, totalmente diferente. O envelhecimento, ele é gradual. Tudo nosso vai deixando um pouco de funcionar e não tendo a mesma performance, né? E aí, a parte fisiológica diz muito sobre isso. E o bioestimulador, ele vai lá na célula que tá cansada, que tá ali sem produzir, que tá deixando o seu rosto sem vício, sem sustentação. E ele fala, vamos lá, produz de novo, né? Vamos voltar ao normal. Então, é onde nós vamos tendo ali a pele mais bonita, mais jovem, mais natural, né? E o bioestimulador, ele não volumiza. Não é igual os preenchedores que quanto mais você põe. Então, o tratamento, eu falo para os pacientes que é a carteirinha de colágeno. É bem, bem bacana. E aí, doutora Gabriela, cada vez mais as mulheres vêm buscando isso, né? Sim. Esse desejo pelo rejuvenescimento, o que é muito bom, que significa vaidade, mas até onde isso também é saudável? A parte do rejuvenescimento, eu falo que é muito um alinhamento com o profissional, né? Porque eu tenho pacientes que eles voltam no retorno anual, por exemplo, né? Porque cada caso é um caso ali de fazer um retorno e fazer uma aplicação. Mas eu tenho aqueles pacientes que é assim, um exemplo. Se você nunca fez um bioestimulador e você já tem uma idade que é indicado fazer, que no caso de 30, 35 anos já começamos a estimular, porque nessa idade o índice de queda de produção de colágeno e elastina é muito grande, né? Aí que começa... Ai, meu bigode chinês tá marcando, acordei com o rosto mais amassado de um lado e tal. Então, nesse momento ali, o paciente ele pode fazer um retorno anual, né? Então, é uma coisa mais controlada. Mas tem aqueles pacientes que eles procuram a clínica e eles já estão no estado que às vezes poderia ter feito 10 anos de estimulação de colágeno. Aí eu não vou colocar 10 seringas nele, né? Então, eu sento, observo quais seriam as opções e faço uma técnica de bioestimulação que vai ficar legal. Aí eu peço, muito particular também, 3 meses pra voltar, 6 meses, e eles sempre... Eu não tenho um caso de paciente que fala assim, não, eu quero fazer bioestimulador de novo. Eles falam, mas eles seguem sempre a risca do planejamento que eu faço, sabe? Confiam, assim, no que eu falo. Esse é bem bacana. Não, você citou agora há pouco, né, que você chega a perder dinheiro, mas acredito que não. Quando você faz isso, você, na verdade, vai acabar cativando e até fidelizando o teu paciente. Porque ele sabe que aquele procedimento ali realmente não é o adequado para ele naquele momento. Então, ele tem essa confiança. Sim. Tem uma ideia, eu vou falar para ela. Se não ficar bom, nossa, eu já sei que ela não vai fazer. Eu sabe o que eu acho o máximo? Eles chegam com a foto de uma blogueira, um exemplo. Eu vi esse, eu quero ficar com a boca desse jeito. Aí eu falo assim, vamos tentar fazer um planejamento e eu te falo se dá certo, se combina com o seu biotipo, se fica legal com o seu rosto, se fica harmônico, né? E aí eu explico que às vezes nós vemos algo na internet e queremos que fique igual. E não vai ficar. Eu posso colocar o quanto produto eu quiser. Às vezes a pessoa não tem ali um leito legal, não vai dar certo, né? Então, eles entendem que é bem assim, o que dá pra melhorar pra você, o que dá pra melhorar nas condições que nós temos. Eu consigo passar esse sentimento, né? De que não é pra ficar igual fulano. Eu sou bem assertiva nisso. Eu acho que todos eles entendem bem. E hoje as pessoas têm até uma noção melhor de que determinada pessoa que ela vê na internet não é perfeita. Antigamente, quando pegou mesmo isso da internet, de influencer, as pessoas tinham aquela ilusão que a pessoa era perfeita, Sim. uma vida maravilhosa. Hoje, eles já mostram mais o lado real da situação. Sim, inclusive com os filtros, né, que vão sair do Instagram, Sim. dia 14 agora. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de coisa muito pesada, sabe? Até a minha mãe às vezes chega na clínica, passa pra tomar um café, ela fala, Gabriela, você não passou um monte de maquiagem. Eu não curto muito, eu uso só em algumas ocasiões, não gosto muito. Levo bronca da Lígia, às vezes, né? Mas eu falo que você tem que se sentir bem com você, né? Porque quando a gente vê uma coisa na internet, você não sabe se ela tá se sentindo bem com aquilo. Às vezes é só um personagem, né? E eu vejo muita gente, tipo, da parte da estética, na internet mesmo, que, nossa, é uma pessoa perfeita, né? Você já viu isso? Porque o lábio dela é assim, nanã, gente, né? Às vezes fica até muito exagerado, usa muita maquiagem, usa muito isso, então eu gosto sempre da parte mais natural. Não curto muito ficar exagerando, não é o meu perfil. Acho que por não ser o meu perfil de pessoa, não é o meu perfil de atendimento.
E, doutora Gabriela, algumas mães de repente se sentem com culpa ou de repente não se sentem preparadas financeiramente ou até questão de tempo, às vezes para ir fazer um procedimento estético, ou porque não tem outras prioridades com o filho, questão do tempo. Como é que você fala isso para essas mães? Como elas podem fazer esse tipo de situação? Sim, eu sempre falo que se você não estiver bem consigo mesmo, o resto nada funciona, né? Então, o seu relacionamento não vai funcionar, a criação dos seus filhos também não vai funcionar. Então, nós temos que cuidar do nosso templo, de você. Eu não tô dizendo você, obviamente, abrir mão das outras coisas, né? Mas você tem que se olhar e ver como eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu olho no espelho, eu gosto do que eu vejo, né? Porque no caso de quem é mãe, eu sei porque a minha mãe sempre fez tudo pra mim. Minha mãe, eu preciso, tá bom, sabe? Minha mãe, ela sempre foi dar tudo pra mim, me fazer conquistar, ir atrás das coisas. E eu vejo que ela se privava de muita coisa por mim, né? Então, eu falo que você tem que, obviamente, fazer o seu papel, mas você tem que olhar pra você também, porque as pessoas, elas se excluem muito depois que elas se tornam mães, né? Então, assim, um exemplo, tive meu filho, não, é só pro meu filho, só que você vai chegar num momento que você vai estar ali insatisfeita com a sua aparência, você não vai estar feliz, né? Então, eu escuto muito no meu dia a dia os pacientes que chegam, né, principalmente mães, e falam assim, agora eu vou me cuidar. Elas falam isso. E falam com um brilho no olhar que é muito bonito de ver. Chegou minha hora. Chegou a minha hora. E aí eu falo, realmente, se você não se cuidar, uma coisa que eu sempre falo, ninguém vai chegar em você e falar assim, você quer fazer um botox? Vai lá. Você quer? Eu tô achando. Não, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai, entendeu? É muito raro. Acontece? Já aconteceu. Mas é muito raro o marido falar assim, vai cuidar de você. Toque. Não, gente, isso nunca acontece, né? E acaba que a mulher, ela fica se privando de muita coisa, se deixando levar para outras prioridades. Só que a prioridade, ela tem que ser muito bem ali estabelecida, né? Eu vou cuidar de mim, eu vou me sentir bem, porque o resto funciona. Não adianta você olhar no espelho e não ver o que você gosta de ver, não ver tua pele bonita, não ver, às vezes, alguma simetria facial ali que te incomoda muito, né? Então, eu recebo bastante mães que elas falam que o momento que elas vão na clínica é o momento ali delas conversar, bater papo, dar risada e, de fato, cuidar da autoestima também. Bacana. E agora tira uma dúvida até particular minha. É indolor? É demorado? Tem sangramento? Como é o processo de recuperação? Fala pra gente, né? É uma dúvida comum, né? O pessoal Sim, pergunta bastante. que não domina o assunto, Sim. porque a gente vê, né, lá tem aplicação e tal, mas tem sangue, a pessoa sai dali, vida normal, não, tem todo um procedimento pós, como é que Então, funciona? as aplicações, as injetáveis, nós temos vários tipos de bloqueios anestésicos para fazer. Então, sabendo ali a anatomia do local, você vai anestesiar o nervo que vai estar próximo da região que você vai, né, trabalhar, aplicar. Então, muitas das vezes você só sente ali a anestesia e depois é bem tranquilo. Sangramento, geralmente o paciente não vê, né? Eu que consigo. O paciente, ele tá olhando assim, então é uma quantidade pequena, não é nada do paciente assustar de fato, porque não assusta, mas existem aqueles pacientes que sangram mais que outros, né? E tá aí a importância da avaliação, porque às vezes tem medicamentos que o paciente toma que na hora do procedimento fazem ele sangrar mais. Então eu tenho que estar atenta, porque se começar a sangrar demais, mas espera, tem o normal e tem o anormal. Teve um paciente que ele me ocultou, ele esqueceu de falar que ele fazia uso da vitamina B12 diária. E dependendo de uma quantidade que você usa, ela afeta lá na cascata de coagulação, que é onde tampa o buraquinho, né? Que na verdade eu falo assim para o pessoal poder entender. E aí sangrava e eu falava, gente, ele não tem nenhuma predisposição, ele não tem nenhuma doença, não tem nada. Aí eu falei, você esqueceu de me falar alguma coisa, né, que você usa, que você toma? Aí ele, eu tomo B12. Mas na cabeça dele, ele achou que não ia importar, né? Aí eu falei, tá. E consegui terminar, mas é algo que a gente tem que ficar sempre de olho. Sobre o sangue, tem pacientes que têm mais sensibilidade, né? Então, eles ficam com os olhos fechados. E aí, vida que segue. Pós a harmonização, a vida da pessoa é normal? É ou tem tempo de normal. recuperação? A harmonização, uma coisa até muito engraçada, os pacientes falam assim, eu posso treinar? Eu falo, pode.
Ah, mas eles querem que eu fale que não pode, entendeu? Porque tem alguns procedimentos que são tranquilos, não tem por que não treinar, né? Sim. Óbvio, você não vai sair dali e treinar, mas no outro dia você tá liberado. No geral, a recuperação é muito rápida, tá? É muito também individualizado, porque tem indivíduos que incham, né? Eu sou um caso, por exemplo, que tudo que eu faço fica inchado. Tem paciente que você faz, você nem viu. Eu fiz uma boca esses dias, a da Lígia mesmo. Eu fiz a boca dela, depois de meia hora a gente tava num barzinho. Tipo, Normal. comendo, dando risada normal. Mas tem gente que fica inchada, é muito particular mesmo. E a recuperação, assim, no primeiro dia você vai ver que às vezes fica um inchadinho, depois já vai reduzindo. E nós ficamos ali na retaguarda. Como você tá, me manda uma foto, tá acontecendo alguma coisa. Porque às vezes o paciente, ele não quer te passar ali aquela queixa. Às vezes ele pensa assim, isso aqui é irrelevante, mas eu sempre friso que ele tem que me falar. Fico perguntando como tá e tudo mais. Só a toxina botulínica, o Botox, que eu peço alguns cuidados, porque é um produto de fato muito delicado, né? Então, às vezes, tem paciente que dorme de bruço. Aí eu peço pra dormir em decúbito dorsal, dormir de barriga pra cima, pra não ficar ali, né, manipulando muita região. Sim. Mas cada procedimento, ele tem um pós. E eu já tenho tudo isso. Então, o labial é de um jeito, às vezes, preenchimento de olheira é outro. Cada um é um pós. Cada um é uma indicação. O bioestimulador tem a parte da massagem, que nós temos que ficar sempre fazendo para o produto ficar bem homogeneizado. Mas é bem, cada procedimento, um tipo de recuperação. E o pessoal fica ansioso. Você consegue perceber no seu paciente que ele mal chegou ali no antes, mas ele já quer ver o depois. Quer ver o resultado. Sim, muito com o Botox. Porque a toxina botulínica, ela tem um período de absorção. Então, quando nós inserimos o produto, ele vai ali agir na junção do músculo para paralisar. E essa paralisação não é do nada. Não é assim, fiz Botox, parou, né? Não é assim. É algo muito... Depende também da absorção, mas dura ali do 1º ao 15º dia. E eu tenho muito caso de paciente assim, porque quando eu vou aplicar, eu falo, isso aqui é tal coisa, o resultado vai vir com tanto tempo, e assim que vai acontecer depois que você sair daqui, eu explico isso, né? E aí o paciente escuta, mas às vezes ele tá tão aflito ali, né, de fazer o procedimento, que ele esquece. Aí manda no outro dia, você pode perguntar pra doutora? Meu Botox ainda não travou. Aí eu pego o celular e explico, não... nós precisamos de 15 dias, e ainda depois tem um retorno, se precisar fazer algum ajuste, mas eles ficam super ansiosos. Agora, o preenchedor já é na hora que você consegue ver o resultado. Óbvio que na hora também pode ter o edema, que é o inchaço, né? Mas na hora você já consegue ver ele, ou pelo menos ter uma noção de como vai ficar. Entendi. E aí tem o cliente ansioso e também tem o paciente medroso, Tem. né? Porque o procedimento, de repente, pode ser um pouco invasivo. Sim. Ou já foi. Agora, com a tecnologia, Sim. com tudo que vem acontecendo em novidade, já não é mais tão invasivo? O procedimento estético nessa área que eu atuo é o minimamente invasivo que nós falamos, que não é considerado uma cirurgia, né? Mas eu tenho muitos casos de, por exemplo, o paciente agendou um preenchimento labial. Aí ele vai lá no TikTok e vê tudo que deu errado com o procedimento de preenchimento labial. Aí ele chega no outro dia apavorado, porque eu vi isso, eu vi aquilo. E aí eu tento tranquilizar, eu explico que não é dessa maneira e tudo mais. Mas eu gosto de paciente que tem medo. São os que eu mais gosto. Porque eles têm noção de que aquilo tem um limite, né? Quem não tem medo, às vezes a pessoa fala, não pode fazer, nananã, e às vezes perde um pouco, faz um desmorfismo, vai querendo pôr, né? Mas essa questão do medo é algo legal, porque hoje em dia a gente vê tanta gente que tem intercorrência, né? Às vezes a pessoa até morre. Você vê muitos casos de paciente que morreu, né? Às vezes por profissional que não era habilitado, necrose, intercorrência, isso é muito comum, né? Então eu estudo toda essa parte para isso não acontecer. Mas você tem que saber que você tá suscetível a isso também, né? E, doutora Gabriela, esporadicamente, a gente vê na internet também, né, que principalmente em artistas ou pessoal, e como você acabou de citar, que não tem medo, passam do limite, acaba acontecendo uma distorção de imagem. Sim, isso é muito comum, né? Eu tenho muitos casos que eu vejo que o paciente me procura, mas também vejo muito isso na internet. Nós vemos isso, né? Nossa, mas fulano tá muito diferente, o que ele fez? Mas nessas questões de mudar essa percepção de que você tá muito diferente, quando o paciente faz isso, né, a pessoa, você consegue ver o que ela tem.
Essa pessoa tem boca, essa pessoa tem um malar, essa pessoa tem né, a bochecha mais proeminente, essa pessoa tem um queixo muito grande. É onde está o erro da pessoa conseguir identificar o que você tem. Então, é tão artificial que até uma pessoa que é leiga, ela não sabe quais são os pontos, ela vai falar, esse fulano tem isso, fulano tem aquilo. Então, essa questão de distorção de imagem, eu acredito que seja o mal do século também, né? Porque você tem que se gostar do jeito que você é também, né? Tudo pode mudar também, a gente pode melhorar, é o que eu falo, vamos melhorar sem mudar. Mas eu acredito que seja até por isso que o filtro do Instagram vai sair. Porque você põe um filtro e eu afino o nariz e pá, e dá um glow. E eu falo, gente, você é outra pessoa. Você se gosta daquilo ali que você vai tirar uma foto na câmera frontal, você olha e fala, eu não quero, eu quero outra coisa, né? E é onde causa frustração em muitas pessoas. Sim. Elas querem viver, elas querem ser aquilo que elas estão vendo no Instagram. Fora mexer em foto também, né? Sim. Tem muita gente que, assim, eu já vi pessoas pessoalmente que eu olho e falo, mas na internet você não é assim. Na minha cabeça, né? Obviamente. Sim. Eu fico com esse pensamento. Gente, mas não era assim, né? E eu falo que cada um, obviamente, tem que também tá na sua rede social e postar o que te convém, o que te deixa feliz. Mas acaba distorcendo uma imagem, né? Porque senão que você não é feliz com o que você vê no espelho. Isso é uma realidade. Se você mexe muito numa foto, você mexe no nariz e mexe... Você não gosta de você pessoalmente, você não gosta de se olhar no espelho do que você vê, né? Eu falo que os pacientes, eles sempre falam assim, ai, mas se eu fosse você, nossa, eu ia mexer, eu ia fazer, nananã. Eu falo, gente, se eu ficar me olhando no espelho e procurando defeito, obviamente eu vou ficar mexendo, mas eu vou no que me incomoda. Tá me incomodando? Ai, será que eu posso mexer? Também tem que ser um cartão, né, de visita. Eu não posso também ser totalmente outra pessoa, que não condiz muito com o que eu faço também. E, doutora Gabriela, o Botox, por incrível que pareça, ele não é pra, de repente, lá, eu tô com um pé de galinha e eu quero tirar. Ele também é pra isso. Mas o principal dele é que ele é um processo preventivo? Sim, o Botox, ele é um tratamento preventivo. Muitas pessoas, creio que a maioria não saibam disso, mas o Botox, ele evita com que os músculos fiquem se movimentando, né? Então, bravo, assustado, feliz. E nós temos ali diversas estruturas por baixo, até chegar na musculatura, né? E o Botox, ele fazendo essa paralisação na musculatura, os outros tecidos, eles também vão ficar ali intactos, né? Então, pensa assim, quando a pessoa tem pé de galinha muito marcado, as rugas da fronte e até mesmo a glabela, que é o bravo, é uma cicatriz. Então, como eu vou travar uma musculatura que na frente dela já tem um tecido que tá lesionado? Entendeu? Então, tem pacientes que me procuram com muitas marcas de expressão. E eu falo, o Botox, ele vai até certo ponto, né? Então, às vezes, nós não vamos resolver o seu problema com Botox. Porque antigamente, tudo se resolvia com Botox, né? Faz Botox, faz Botox. Só que não é bem assim. Porque se você não tratar ali para prevenir com que essas marcas estejam estáticas, ele não vai resolver, entendeu? Eu já tive muita procura de Botox que o paciente cheio de linha de expressão, eu quero fazer Botox, quero que some. Não vai sumir. E eu falo, nós temos outro caminho para seguir. Não tô descartando o Botox para sempre. Mas eu tenho que tratar a qualidade dessa pele, eu tenho que melhorar essa sustentação para depois fazer o procedimento. E hoje em dia as pessoas estão fazendo Botox preventivo. Eu, inclusive, tenho 25 anos e já tenho. O meu, inclusive, tá bem no fim já. Mas eu faço, porque eu tava muito, assim, expressiva, com umas linhas marcando. E se você for fazendo, a sua musculatura sempre vai estar ali em repouso. Então, teoricamente, lá na frente, você vai ter muito menos linhas de expressão. Certo. E também Botox, na verdade, é o nome de uma marca, né? Isso. Eu, às vezes, na hora de postar um story, eu escrevo toxina botulínica. Sim. Mas eu percebo que o pessoal não tem muita assim, afinidade com a palavra. Certo. Porque o Botox foi a primeira marca, a patente, que lançou aqui no Brasil. Isso faz muitos anos. Então, por ser a primeira marca, ficou aquele nome, né? Ficou aquele nome de Botox. Mas brilho, como chiclete. Ficou aquela marca. Mas o Botox, ele é derivado, não sei se você sabe disso, de uma bactéria. Não. Que é a Clostridium, que ela causa o botulismo, que é a paralisação. Então, a toxina, o potinho, né, o vidro, ele é de uma bactéria atenuada, obviamente, né, tudo feito em laboratório, que ela vai causar uma paralisação local na musculatura. Então, é bem legal, é de um erro lá atrás
que hoje em dia, né, deixa a gente travadinha e faz uma prevenção legal. Maravilhoso, né? Quanta gente aí que ama uma bactéria e nem sabia, acabou de Nem descobrir. sabia, exatamente. E, doutora Gabriela, se por acaso alguma paciente sua mexer em todas as áreas do rosto, todas, a hora que olhar para ela, fica perceptível, dá para saber que houve ali uma mudança, né? Ou não, há a possibilidade de mexer em todos os pontos que incomoda e mesmo assim continuar natural? Sim, no meu método isso é possível. Inclusive, quando nós falamos de quantidade de produto, às vezes eu faço ali um planejamento por paciente e falo, hipoteticamente, nós vamos usar 3, 4 ml. E a pessoa, meu Deus, 3, 4 ml, vou virar outra pessoa. E na verdade, não. Se você souber distribuir nos pontos que são, nos pontos corretos e no que de fato vai evidenciar aquele local, não fica artificial. Eu tenho o exemplo da Lígia, né? Vem aqui, vamos te mostrar. Pedi pra Lígia levantar, porque eu falo que ela é minha garota propaganda. E muitas das vezes os pacientes chegam na clínica e falam assim, eu quero ficar igual ela, né? Sim, pedem pra ver meu rosto. Aí, às vezes, eu tenho que chamar ela lá na sala e falar, Lígia, vem cá. Aí a pessoa fala, gente, mas quantos ml você tem? O que você fez? Bastante, né? Nós temos o quê? 4 ml? 4 e pouquinho. Quase 5 ml, contando que o produto ele vai sofrendo Sim. a absorção também. E no caso da Lígia, nós fizemos o Beauty Face. Foi a minha primeira paciente, Sim. né? Ela tava, inclusive, ela fez um preenchimento labial comigo antes de trabalharmos juntas. E só depois que nós fomos trabalhar juntas. Ela é esteticista da clínica. E aí, no caso da Lígia, vou mostrar pra vocês o que nós temos. Nós temos rino, bem delicado. Lábio, você tem 2 ml, né? Tenho. 2 ml de lábio, bem distribuído. Nós temos o mento, que é o queixo. E esse preenchimento aqui é um sucesso, né? Nossa, a Gabi falou assim, posso fazer? Eu falei, faz o que você achar que vai ficar bom. E eu adorei, não fico mais sem esse. Não, esse muito ponto que nós temos, nós chamamos de top model look. Nós evidenciamos esse ossinho, né? E que chama zigomático, a parte do zigomático. E esse contorno é o que nós fazemos com maquiagem. Que quando você passa o contorno e iluminador, nós iluminamos isso para causar uma luz e aqui uma sombra. Então dá um efeito de um rosto mais alongado, né? Então aí eu quis fazer esse ponto nela, fora outros pontinhos também em ligamentos, porque quando nós vamos passando por processos de reabsorção óssea, enfim, até uma pessoa super jovem, Sim. você nota que às vezes vai marcando, né, o tecido. Então, nós temos um pontinho de falsa canina aqui também, que melhorou muito seu bigotinês, né? Muito, me incomodava bastante. Eu gosto bastante de maquiagem e evidenciava muito as linhas. Marca, né, quando a pessoa gosta bastante. muito de maquiagem, ela percebe que o bigotinês, ele fica com a marcação. Aquele excesso de maquiagem. Isso, craquelado, né, É. nós falamos. E você tem preenchimento de olheira também, né? Tem de orelha também. Tem preenchimento de olheira. Mas assim, quando nós fazemos esse tipo de planejamento, é como se eu montasse ali uma mesa posta, e eu abro todas as seringas, e aí eu olho pro paciente, nós vamos fazendo ali um planejamento, e eu olho o que eu posso fazer com cada produto, sabe? Onde eu posso colocar, como eu posso distribuir aquilo. É como se eu estivesse criando algo. É exatamente isso, eu crio ali algo que dá pra ser feito. Então, no caso dela, nós fizemos primeiro o preenchimento labial E olheira. e depois de uns quase 5 meses, né? Por aí. Nós fizemos o full face dela, que aí foram esses pontos e tudo mais. E aí o paciente chega e fala, eu quero igual o dela. Aí eu falo, gente, vamos lá, vamos ver se você precisa do ponto que ela tem, né? Muitas das vezes não é o mesmo ponto, mas eu falo que ela é minha garota propaganda. E é bem tranquilo, viu, gente? Eu sou bem medrosa, bem dolorida. Fiquei com muito medo no início, né? Aham. E eu não trabalhava com a Gabi, não conhecia a Gabi. Acho que eu tinha te visto... Eu tinha feito uma drenagem com você. Ela foi a paciente, mas eu tinha só esse contato e achei bem tranquilo. Bem tranquilo. Praticamente indolor. Praticamente indolor. Tem anestesia, depois que faz o efeito, não sente Não nada. sente nada. Bem tranquilo. Nós fizemos o seu lábio foi em dezembro? E saímos depois. Tipo assim, nós fomos... meia hora. meia hora. Não, a gente fez o rosto todo, o dia que a gente fez a Ah, harmonização. verdade. Saiu bem tranquilo. E aí as pessoas tinham colegas nossos lá, aí eu olhava assim pra ela e ela falava, porque você fala, né, pra todo mundo, gente, eu tenho, tem gente que não gosta É. que fale. É algo muito assim,
Não quero que fale, tudo bem, né? Mas quem trabalha com isso quer que veja, né? Orientado, né? E ela, eu lembro dela falando assim, nossa, eu acabei de fazer a minha boca, colocar malarga, não nem a pessoa. Tudo isso e tá normal, assim, tá tudo bem. E ela falava, ai, olha aqui que não sei o que, eu achei muito legal. Eu lembrei disso. Autoestima é outra, A né? autoestima é outra. E a prova do quanto é tranquilo. Sim, Muito tranquilo. com certeza. Imagina que vai ficar em casa com dor, tomando remédio. Eu fiz 3 vezes, né? Sim. E nenhuma delas eu tomei remédio. O preenchimento da lígia, o labial, é um caso muito bacana de mostrar a construção também. Porque o da lígia nós fizemos 2 ml em 3 vezes. Então eu não coloquei a seringa inteira. Entendeu? Então, assim, percebi que já tava legal, parei. Vamos guardar. Se tiver necessidade, nós fazemos de novo, né? Usamos o restante. Mas foi uma construção labial. Que os pacientes assustam, né? Se você coloca tudo de uma vez. Quando o paciente chega já meio assim, eu tenho medo, eu coloco meio ml, depois tem o retorno e aí nós vamos fazendo a aplicação. E doutora, a gente viu agora, né, os procedimentos dela e os seus procedimentos quais são? Gente, eu tenho preenchimento labial, eu tenho em média 1 ml, eu tenho os preenchedores aqui na fossa canina pra suavizar o bigode chinês, eu tenho pré-jol, porque essa distribuição entre mandíbula, quando dá risada, fica muito... Assim, não é uma junção, sabe? É meio que um espacinho. Então, eu tenho pré-jol. Eu tenho o Top Model Look também. E tenho reestruturação aqui do terço médio. Porque eu tenho tendência a ter bigode chinês, né? Minha mãe sempre se queixou disso também. Então, eu comecei a fazer a prevenção. Então, eu tenho pequenos pontinhos para poder colocar no lugar, né? E não ficar com aquela aparência de derretida. E tenho rio também, tenho um pouquinho na ponta do nariz. O legal do preenchedor é que onde você coloca ele, se for colocado da maneira correta, você consegue um ponto de iluminação. Então, por exemplo, eu percebo muito esse ponto do nariz, que quando eu viro de lado, eu tenho um pontinho de iluminação, que é isso que a gente faz com maquiagem. Então, faz preenchedor que você não vai precisar de maquiagem. Você já acorda Já acorda a maquiagem. Vai dormir maquiada. Sim. E Fora... sem prejudicar a pele. Sem prejudicar, fora os procedimentos de manutenção, né? Então, tipo, peeling, limpeza de pele, microagulhamento, isso todo mês alguma coisa eu faço. Pra poder manter a qualidade da pele, né? Porque tem a questão da poluição, oleosidade, o próprio protetor solar que a gente usa, ele fica nos poros, né? E renovação celular, porque uma pele bonita e jovem é uma pele renovada, que você consegue ali fazer essa pele se renovar e trazer células novas pra continuar esse processo. E agora tira uma dúvida nossa. É caro? É acessível? Como é? Porque é uma mudança tão grande, né, na vida da pessoa, e para ela ter isso, ela também tem que fazer um grande investimento ou não é tão caro? Não, não é tão caro. Inclusive, hoje eu atendi uma paciente que nós fizemos um retorno de preenchimento de olheira. E ela falou assim pra mim que quando ela pensava em bioestimulador, ela achava que era uma coisa fora da realidade dela. E quando ela me perguntou o valor, eu expliquei o valor pra ela e ela falou assim, nossa, mas dá pra eu fazer, né? E aí é uma coisa que é totalmente acessível. Eu falo que tudo na vida é prioridade. Às vezes você gasta com uma coisa que nem vai te trazer ali uma mudança, algo que você vai usar, e um procedimento é um investimento em você, né? Então nós investimos em nós mesmos. É igual você comprar uma roupa, que seja uma roupa cara, que seja uma roupa de marca, né? Você tá investindo em você. Então o procedimento é totalmente acessível para todas as classes, eu falo. Obviamente, tem pessoas que fazem mais procedimentos, né? Que elas conseguem ali fazer um combo com um procedimento maior. Mas eu tenho muito paciente que faz botox a cada 6 meses, certinho. Né? Então, realmente é algo que dá para pagar, que é dentro do valor que a gente consegue pagar. E cada um tem um valor, né? Sim. Não tem um padrão, para tirar a olheira valor X, não. Sim. Vai depender daquele paciente, da quantidade. Da quantidade, de produto que vai precisar ser por utilizado. exemplo, um caso muito assim, específico é olheira. Às vezes, um paciente que tem queixa de olheira profunda, coloração, ele vai usar 1 ml, né? E um paciente que também tem a mesma queixa, ele pode ser que ele precise de 2, entendeu? Então, é algo bem assim de você avaliar e ver o que tem necessidade. Porque os produtos em si, botox, preenchedores e bioestimuladores, cada um tem um preço diferente, né? Então, porque cada um é para um tipo de queixa também. Mas os valores totalmente, a gente consegue fazer bem tranquilo.
E, doutora, a gente sempre escuta falar, né, sobre harmonização facial, mas assim, a gente já sabe que é isso de deixar a pele ali mais bela, agradável, o rosto, mas explica o que é a tal da harmonização facial tão em alta Sim. nesse momento. Eu não gosto muito de falar que eu faço harmonização facial, tipo, porque esse nome é um nome meio temido, né, hoje em dia, no nosso convívio. E a harmonização facial, na verdade, ela é você deixar harmonioso algo que talvez você não gostasse antes, né? Então, harmonizar. O que você vai harmonizar? Por exemplo, você tomar uma taça de vinho e sempre tem aqueles queijos que harmonizam com aquele vinho, né? Então, é você deixar ali um contexto bonito e agradável também, tá? Então, eu troco a palavra harmonização e eu uso o embelezamento facial, né? Que, na verdade, as pessoas, elas ficam menos receosas de falar, vou fazer uma harmonização. Não faça. Porque você vai ficar assim, nananã. Então, eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma palavra muito popular. Eu vou fazer harmonização, eu vou nananã. Então, é você, na verdade, deixar aquele rosto bonito e com os padrões, entendeu? Por isso que eu não gosto da palavra harmonização facial. Porque é um padrão, né? Sim. Quando você escuta que alguma coisa ficou feia, o que ele fez? Harmonização, né? A gente fala que harmonizou, mas tem outros termos que dá pra poder utilizar e o paciente não ficar achando que é algo feio, que é algo que não vai ficar legal. E que possa dar errado. E que possa dar errado, né? Que pode dar errado. Porque as pessoas tiram muito hoje em dia, né? Os preenchedores. Que bom que ácido hialurônico a gente consegue converter ele. Mas tem muito caso, né? Por exemplo, o PMMA. Você já ouviu falar? Não, explica. Que é aquele produto. E, na verdade, ele é comum você escutar falar PMMA. Mas é uma partícula derivada de um plástico que ela chama polimetilmetacrilato. E as pessoas, elas usam hoje para fazer procedimentos ilegais na estética, tá? Porque o PMMA, ele foi feito para ser um cimento cirúrgico. Nossa. Então, aqueles pacientes que às vezes precisam de um enxerto ósseo, ficou ali, sofreu um acidente, ficou uma deformação muito grande. Em pacientes, antigamente, os soropositivos, né? Que ficavam muito, às vezes, com a face muito emagrecida, muito derretida, isso era muito utilizado, mas o PMMA, ele só pode ser feito por médico, tá? Então, em hipótese alguma, eu posso fazer um PMMA, porque nós temos que saber até onde nós podemos ir, né? E como é um produto muito barato, as pessoas usam e enganam os pacientes falando que é ácido hialurônico, né? E a diferença dele pro ácido hialurônico, que é uma pergunta que eu recebo muito, é que o ácido hialurônico, conforme eu expliquei anteriormente, ele é um produto que ele é reversível e ele também é absorvível, né? Mas o PMMA, ele não é absorvível, ele é um cimento, entendeu? Ele é ali é igual você explicar algo que não dissolve, entendeu? E se uma partícula desse PMMA, ele sai do local e vai para a corrente sanguínea, causa um monte de complicação, né? Então, eu falo que é o terror também dessa época, né? Colocar, porque você quer um glúteo muito bonito, você quer um rosto muito bonito, mas você não pode ali colocar tantos ml, você vai lá e coloca o PMMA, entendeu? Uhum. Então, assim, pra mim é algo que é indiscutível. PMMA, nunca. E, às vezes, tem profissionais que, quando nós vemos na internet, o pessoal... porque ela morreu porque fez um preenchimento. Aí, o que é? Não tô dizendo que é uma via de regra, mas muito se acontece isso. O paciente fala, vou pagar como ácido hialurônico, mas na hora de fazer, a pessoa que tá fazendo, eu não vou dizer profissional, porque isso é nada profissional, sim, ela usa o PMMA, porque o custo é muito baixo e ela não se importa com o que pode acontecer, entendeu? E pra tirar, você tem que tirar tudo que tá em volta dele. Então, assim, se tá no lábio, você tem que tirar o lábio inteiro, e é cirúrgico, então, assim, causa um transtorno enorme. Que bacana, né? Nada como receber uma profissional de verdade aqui, qualificada, humana, porque sabe que tá lidando com vidas. Sim. Não é simplesmente corrigir ali uma falhinha que tá incomodando a pessoa. Sim. Você pode, de repente, até acabar com a vida dela se não fizer um procedimento corretamente. Sim, eu falo também que a parte de você adquirir o produto, né? Você tem que... Nossa, para você adquirir um produto hoje, um produto que seja confiável, de qualidade, que tenha rastreabilidade, é muito sério. Você tem que mandar um monte de documento e você tem que comprovar que você é um profissional habilitado. E hoje em dia tem coisa que se vende no Mercado Livre. Então, assim, foi o que você me perguntou. A pessoa tem que estudar? Tem.
né? E como ela compra? Existem empresas que só vendem para profissionais que podem fazer aquilo e existem empresas que querem lucrar. Então ela vai vender para uma pessoa que nem estudou, entendeu? Que é uma pessoa que ela, eu vi, vou fazer em casa, vi um tutorial, eu vou aplicar aqui. Eu já vi vários casos de paciente me contar que fulano, ciclano fez isso. Vou comprar no Mercado Livre, vou aplicar aqui, nananã. A pessoa não sabe de anatomia, ela não sabe sobre a fisiologia, o que aquele produto vai fazer, né? Então isso também acontece muito. É o que a gente vê de necrosar, fulano fez uma aplicação, deu errado. Então isso também é muito sério. A importância, né, de você procurar um profissional de verdade e também não colocar muito na balança ali o preço, porque desconfie do mais barato. Sim. Nossa, eu tenho muitas amigas da região, né, que são formadas biomédicas, esteticistas, farmacêuticas, que nós compartilhamos informações, né? E nós vemos direto, às vezes, promoções que você fala, não é possível, essa pessoa, ela deve pôr água dentro do Botox, porque, gente, sabe? Não tem. Ou aí entra a parte de ser clandestino, entendeu? Eu sei ver quando o Botox, tipo, às vezes você vê o story de alguém, né? Eu sei ver quando é falso. Olha. Dá pra ver, porque não tem né? Às vezes a etiqueta é pra ser azul, é verde. Tem o nome, mas é diferente. Uhum. Entendeu? Aí ela paga super mais barato, porque não é original. E ela consegue também passar por um preço mais barato. E isso, nossa, nós vemos muito. Isso acontece muito. Infelizmente. Infelizmente. E será que há a possibilidade disso acabar ou não? Eu espero muito que sim, porque eu falo que pra pessoa que realmente se importa, né, com a qualidade do serviço entregue, com a rastreabilidade do produto, isso deveria acabar. Mas como as coisas hoje em dia são muito fáceis, a internet permite que você aprenda tudo, né? Você aprende a fazer qualquer coisa, qualquer hora. Então eu acredito que precisa ter mais a legislação em cima disso, né? Vigilância sanitária. Eu tenho muitos casos de pessoas de outras cidades, principalmente São Paulo, né, que é uma cidade muito grande, que a vigilância de lá, ela é terrível, fica em cima e às vezes em alguns locais falta isso também, né? Porque se você, é aquela frase assim, né, se não é porque não é permitido que é proibido. Tem um meio termo e cabe ao profissional saber se ele vai correr esse risco ou não, né? Porque tem tudo assim, tem normas que você aprende em biossegurança que isso não pode ficar do lado disso, que não pode ficar nessa temperatura, que tem uma validade que você não pode, se você abrir você tem que usar e jogar fora, entendeu? É descarte de material. Descarte correto. Descarte correto, não é tudo que se joga no lixo comum. Você tem que descartar as coisas corretas nos lixos corretos, entendeu? Então, às vezes, as pessoas elas não querem ter esse custo, porque ser correto custa caro. Custa muito caro. Mas eu prefiro ser correta e saber que o que eu tô fazendo é certo do que fazer algo errado, que não condiz com a minha personalidade também. Bacana, né? É muito franco, muito real isso. Ser correto custa caro. E com enorme prazer a gente agradece a sua presença aqui. Muito obrigada. Foi um programa assim de muitas informações úteis, não só na área da beleza e estética, como também para a área da saúde. Sim, sim. Sanou muitas curiosidades minhas, eu acredito que do público também. Ao assistir, as pessoas vão tirar muitas dúvidas. Espero que sim. Parabéns pelo Obrigada. seu trabalho, é incrível, continue nesse caminho. Eu sou uma pessoa mais velha e posso te falar que vale a pena a gente ser correto. Sim. A gente tem hora que tem a impressão que, mas eu tô me prejudicando aqui, o outro tá se beneficiando, não tá. Mais pra frente, essas pessoas que estão fazendo isso sem se importar com o outro, elas vão pagar. Sim, não colher, né? Fazendo, vai colher. Então, continue nesse caminho que você tá, que tem tudo para ser puro glamour daqui em diante. Muito obrigada, eu continuarei. Obrigada.